Boa tarde a todos e a todas. Estamos de volta com a terceira temporada do podcast Os Nossos. Conversas sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos. Estou aqui com a Luciana, minha sócia, e com a convidada especial de hoje, Renata Ferrara, nossa sócia e amiga. Hoje vamos ouvir a história da Renata, que é advogada, tem 41 anos e uma história de vida que passa pelo tema da parentalidade pós-divórcio e do melhor interesse da criança. Mas essa história e os desdobramentos dela, a própria Renata vai nos contar. Boa tarde, Renata, seja muito bem-vinda. Olá, Luciana. Oi, Dora. Oi, Rê. Olá, meninas. Boa tarde. Renata, quando e como começa a sua história? Gente, vocês sabem que eu nunca imaginei que eu estaria aqui contando esse negócio, essa história, essa vida, essa coisa, né? Essa história começa no dia 27 de maio de 1981, com um belo de um chororô, né? Que foi quando eu nasci, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre a história, sobre o que eu vivi, sobre como o que eu vivi me fez ser quem eu sou, que musculatura que eu desenvolvi, os relacionamentos que eu fiz. Então, é legal compartilhar isso aqui com vocês. A primeira coisa que me veio à cabeça quando você me mandou o resumo da sua história foi o impacto de ser filha de um casal tão jovem, né? Você falou que os seus pais tinham 18, 19 anos aproximadamente quando você nasceu. Eles eram casados já? Olha, eu não sei exatamente se eles se casaram antes de eu nascer, depois de eu nascer, se eles se casaram porque engravidaram. Então, este nó, ele é um pouco, como eu vou dizer, confuso. Por quê? Porque todas as pessoas com quem eu conversei, minha avó, cada um tem a sua versão da história. E como todos eles já morreram também, então meu pai, minha mãe e a minha avó, mãe do meu pai, então eu não tenho mais como investigar essa situação, mas realmente eu em vários momentos da minha vida, agora eu fiquei pensando assim, se eu tivesse um filho hoje, com a idade imagina assim, 41 anos, né? Então quando minha mãe tinha 41 anos, quantos anos eu tinha? Se eu tivesse um filho com essa idade, como seria? E aí foi esse pensamento ao longo da vida que me fez ver assim, como foi difícil para eles lidar com a maternidade, paternidade, a parentalidade, assim, tão jovens, né? Sem maturidade mesmo, emocional, e o espaço que isso deu também para que as suas famílias de origem acabassem entrando um pouco nessa história, né? Em plenos anos 80, onde a farra rolava loucamente, né? Agora, a diferença também para sua irmã foi pequena, né? 2 anos depois, sua mãe ficou grávida de novo, teve a sua irmã. Como é mesmo o nome da sua irmã? Mariana. A Mariana. E logo em seguida, ou 2 anos depois, pelo que você falou, eles se separaram. Sim. Então, tudo aconteceu bem rapidamente, né? Eu fiquei pensando se houve talvez uma imaturidade natural pela idade em que eles se tornaram pais, e já um segundo filho que demanda, filha, uma responsabilidade maior e uma decisão pela separação quase na sequência, né? Exatamente. Como que você vê isso olhando para trás hoje? Eu acho que eles foram vivendo no automático, sabe? E eu acho que também aquela coisa assim, a expectativa não é igual à realidade, né? Então, a gente acha que o amor sustenta tudo, que é tudo ótimo, que é tudo... Gente, a vida a dois, a convivência, ela tem muita dificuldade, né? E, Dora, eu não tenho, para você ter uma ideia, eu já tentei pegar na minha memória, assim, eu não tenho lembrança deles juntos. Assim, eu não tenho. Para mim, sempre foi separados. É uma coisa interessante, né? E como foi isso? Lu, para mim, eu acho que é normal. Assim, sabe essa coisa que as pessoas falam, né? Puxa, o trauma da separação, eu não consigo enxergar isso na minha história, sabe? E aí eu acho que entra um pouco essa questão dos avós, né? Uma rede de afeto muito forte. Então, ali, se meu pai e minha mãe não tiveram condições de
exercer essa função da melhor forma possível. Eu sei que eles fizeram o que eles podiam de melhor, mas assim, não faltou afeto, porque veio de outros lugares. Então, eu não me sinto, assim, não sinto que faltou afeto, acho que sobrou realmente, né? As passagens que você conta que foram mais difíceis, eu imagino que devem ter acontecido quando seus pais estavam juntos ainda, mas talvez já num momento de crise conjugal. Que você conta o episódio das fotografias e da sua primeira comunhão. Então, eles já estavam separados. Porque eles separaram, eu tinha ali 4 anos mais ou menos. O episódio das fotos, eu tinha 6 para 7 anos mais ou menos. E o episódio da primeira comunhão já era ali 11 anos, 10 anos, que eu estava até morando no interior. Conta, né, pra gente esses episódios. Ai, gente, que coisa. Mas eu posso falar um negócio antes disso? Que é o seguinte, né? Que a gente estava falando dos episódios, assim, das situações de crise, tarará. Uma coisa que me veio na mente agora, enquanto você estava falando, é assim... Eu tenho uma que eu acabei não contando para vocês, porque me passou batido, mas é muito interessante que, assim, a casa da minha avó é numa rua comprida e tem uma avenida. Essa rua, ela segue para uma avenida. E é um pouco uma subidinha, né? Hoje não é uma subida tão longa assim, mas quando eu era criança parecia uma subida gigantesca. E a minha mãe, e a gente ficava muito na casa dessa minha avó, que a minha avó, a gente chamava de Titinha, mas o nome dela é Anitta, que é a mãe do meu pai, que faleceu o ano passado. E a gente ficava lá. Então, depois da escola, ficava na casa dela, minha mãe ia buscar depois do trabalho e tal. E, invariavelmente, eu não queria ir embora. E eu ia subindo essa rua com a minha mãe e, sei lá, a cada 10 metros eu voltava para dar tchau, para não sei o quê, e chorava, e virava para trás para dar tchau, e chegava nas... E aí, assim, para mim era ruim ir embora, mas é porque eu fico pensando nisso, assim, como que a minha mãe também sentia, né? Porque assim, cara, minha filha não quer ir embora, não quer. Quanto que isso não mexeu também com a autoestima dela, com como ela imaginava essa situação, né? E a minha mãe e a minha avó tiveram vários embates ao longo da vida. Porque essa avó era a mãe do meu pai. Isso, ela era sogra. Exatamente. Né? E-sogra. E-sogra. E era uma coisa assim, e querendo ou não, olhando para trás agora, são 2 pessoas que estavam ocupando quase que a mesma função, né? Sim. Que é uma coisa que a Mônica Lobo, que é uma querida, um dia ela falou uma coisa que eu achei super interessante, que é as prateleiras, né, da família. Assim, é importante que cada um fique na sua prateleira, que você não ocupe o lugar do outro. E eu acho que na minha história, isso acabou rolando, assim, as prateleiras acabaram se misturando. Então, em algum momento, tinha conflito ali das 2. E houve momentos, gente, assim, surreais. Assim, eu tenho essas memórias muito vivas, que assim... minha avó falava que era assim... sua mãe está com crise de caspa. Então, quando estava de mau humor, ou quando, então, brigavam, crise de caspa. Essa é uma expressão super, super... típica da minha avó, que era assim, então não deixava ir na casa da minha avó. E aí, então, eu sofria super, porque você está acostumada todo dia, tal, de repente, não vai. Então, era uma coisa doída. E aí, houve momentos, para ficar ainda pior, que o meu pai também tinha brigado com a minha avó. Então, nem quando eu ia para casa do meu pai, eu conseguia ter... Então, assim, era muito louco, sofrido. E aí, essa coisa assim, sabe, gente? Cara, você pode querer matar o outro, mas aquele outro, ele é alguém para aquela criança. E eu acho que é o seguinte, eu acho que a minha avó, ela tinha um espaço de vó, então de mimo, tarará, mas assim, a vida trouxe para ela a necessidade de exercer uma função educacional.
até financeiramente eles foram os meus avós exerceram esse papel. Então, eu acho que até não foi muito uma opção, sabe? Uma coisa que... Eu acho que a minha avó teve filhos. A minha avó teve 2 filhos, criou os filhos, tarará, tarará. Ela teve que assim, se desdobrar entre avó e um pouco mãe ali por conta da necessidade. Porque imagina, minha mãe estava fazendo magistério, trabalhando, tinha a vida ali rolando, né? Rê, antes de você falar o episódio das fotos e da primeira comunhão, quando eu falei da crise conjugal, na verdade eu quis dizer essa crise que mesmo depois da separação, ela continua. Que é uma agressão mútua do ex-casal conjugal, ainda parental, né? E a gente vivencia muito isso com as pessoas que se separam e que, de alguma maneira, os filhos entram nesse confronto e sofrem com isso, né? Então, eu fiquei pensando se no seu caso também foi isso, que o casamento acabou, mas ainda há uma raiva, uma agressão entre o casal e quem sofre são os filhos. Totalmente. Eu tenho um episódio que é super ilustrativo disso. Que era assim, quando a gente ia, minha irmã e eu, para casa, ou estava na casa da minha mãe, né, morava com a minha mãe e ia para casa do meu pai no fim de semana ou nas férias e tal, a gente levava um mundo de coisas, né? Bola de basquete, não sei o quê, papapá. E aí teve uma época, uma vez que eu não lembro se eu estava indo, voltando, o que era, mas sei que meu pai tinha levado a gente para casa da minha outra avó, onde a minha mãe estava, e aí foi então nos entregar, e tinha uma bola de basquete. E aí meu pai, a gente estava tirando as coisas do porta-mala, e minha mãe estava parada no portão da casa. Aí meu pai estava um pouco distante, assim, no carro, e com a bola, e ele virou e falou assim, Roseli, e minha mãe olhou, e ele jogou a bola de basquete, assim, pá! Sabe aquela coisa, o passe... Um passe? Eu lembro, gente, perfeitamente. A minha mãe pegou aquela coisa assim, a bola, sabe? Assim, gente, pra quê? Pra quê? Era o que ele estava sentindo na hora. Entendeu? Mas é muito louco. Então, aquela coisa assim... E é uma figura que mostra isso, né? Você pode... o casal se separou. Terminou o casal conjugal, mas continua um casal parental. Vocês vão continuar tendo que jogar essa bola, trocar essa bola. E precisa encontrar uma forma de fazer esse passe fácil do outro pegar. Você pode escolher jogar a bola torta, a bola difícil, ou jogar a bola de uma forma mais fácil. E para mim essa imagem era ali. Eles puderam, tanto quanto assim fosse possível, jogar as bolas mais tortas um para o outro. Como forma de se agredir, como forma... tinha uma história mal resolvida ali, com certeza, né? E numa época em que você não tinha tanta terapia, tal, não era... assim, acho que hoje a gente tem até mais informação de como lidar com isso, né? E nem o tema, né? Acho que o tema de parentalidade e como lidar e atenção para as crianças, hoje é um tema que está super focado e... Não era assim, né? A gente está falando, imagina, 81, 85, 86, né, gente? Estamos falando 30 e tantos anos atrás. Melhorou. Não tá bom, mas melhorou, né? Quer dizer, de alguma maneira, a parentalidade pós-divórcio foi sentida de uma maneira ruim por você, né? Ruim, quero dizer, negativa, talvez pesada. Eu acho que eles não facilitaram minha vida quanto poderiam, né? E assim, veja, eu não estou dizendo que isso foi bom ou foi ruim. Porque... Foi, né? E isso gerou, e eu acho que talvez hoje eu consiga entender algumas coisas justamente por ter passado por isso. Mas assim, podia ter sido um pouquinho mais suave. Não foi, assim, e nem acho que era de propósito, sabe? Mas também não tinha uma intenção de fazer mais fácil. Agora, a gente vai falar disso depois mais pra frente, ali quando eu saio, né, mudo com a minha irmã da casa da minha mãe pra casa do meu pai, que olhando a história, assim, é um momento totalmente fora da curva dentro do comportamento deles, assim, totalmente fora da curva. A história das fotos, quando eu escutei o seu áudio, eu quase chorei. Gente, essa história das fotos é muito emocionante, assim, e eu acho que é muito significativo, que é muita coisa ali misturada, né? Eu tenho memória muito forte, assim,
como era a bolsa que eu guardava as fotos, como era isso, como, sabe, assim, uma coisa... Ai, gente, até pode ser que eu me emocione, não sou muito de emoções, mas enfim. Era assim, a minha avó, ela faz álbuns, ela gostava muito de fotos, né? E aí naquela época as fotos eram impressas, né? E aí, num determinado momento, minha mãe devia estar passando por um momento difícil, e ela resolveu, assim, jogar fora fotos, rasgar fotos. Então tinha um saco de lixo no quarto dela, preto, assim, gigante. Me lembro bem que era enorme, até porque acho que pro meu tamanho parecia um negócio gigante. Com as fotos lá dentro, assim, cortadas, rasgadas e tal. E eu fui salvando as fotos. Então, assim, eu passei vários dias recolhendo fotos, eu guardava numa bolsinha jeans, assim, e eu levava para casa da minha avó, porque a gente ficava na casa da minha avó. E a minha avó conta, assim, que eu cheguei lá e abri a bolsinha, assim, sabe, mostrei, olha o que eu salvei, minha mãe vai jogar fora e tal. Tipo um tesouro, tipo, né? Tipo um tesouro. E aí a minha avó, gente, você imagina como lidar com aquilo. Não, eu guardo para você, eu guardo para você. Quantos anos você tinha? Olha, mais ou menos. Eu imagino que eu devia ter uns 6, 7 anos, assim. Que eu devia estar ali indo para a primeira série, uma coisa assim. E aí, ela falou, não, a vovó guarda para você e tal. E eu fui fazendo isso uma série de dias, até que chegou num último dia que eu falei, acabou, ela jogou fora. Então foi, assim, muito triste isso, né? O que será que ela... Vou pensar aqui enquanto você se recompõe. Sim. O que será que a sua mãe estava passando naquele momento para querer se desfazer da memória, né? Porque as fotos são a nossa memória, né? Sim. Então ela devia estar com alguma coisa, um sentimento muito difícil de lidar, que de alguma maneira negava, claro que não conscientemente, o passado, né? Porque acho que a principal... função das fotos são as recordações, né? Então, eu vou mais longe ainda. Eu fiquei imaginando, assim, quando vocês falavam, o sentimento das 3, né? Da essa ex-sogra que tá recebendo isso e vendo a neta/filha fazendo isso, a outra mãe sofrendo, e essa filha, neta... Quanto sentimento envolvido em tudo isso. E eu acho assim, olha, quanta coisa, né? Quanta coisa tem por detrás disso mesmo, assim, por exemplo... Desse ato, né? Desse ato e dessa dinâmica, muito simbólico, né? Porque, assim, eu acho que tem a ver com a questão também da imaturidade, né? Quer dizer, porque você poderia encontrar uma outra forma de lidar com isso e reconhecer que aquelas memórias não são só suas, mas são memórias também de outras pessoas... E acho que para ela também, então assim, faltou... ok, ela era jovem, então... Tinha possibilidade de ela estar com uma depressão? Eu acho que sim. Eu acho que fazia todo sentido isso, né? Talvez. De outro lado, a não intervenção da minha avó, né? Porque... Eu, por exemplo, acho que eu cheguei e falei assim, escuta, você tá louca, você tá jogando fora as fotos. Tentaria impedir, né? Tentaria impedir. Então, assim, também é um reconhecimento de que não é a história dela, é do outro, de, assim, também respeitar esse espaço. Mas para mim, o que me impacta mais, que eu acho super interessante, é assim, que coragem, né? Que coragem eu tive... de resgatar essas fotos, porque eu me lembro que eu tinha medo. E se minha mãe descobrir, e se minha mãe ver, e se minha mãe não sei o quê, e se não sei o quê. Sabe, quase como se tivesse uma missão impossível. Sim. Né? Então, mas, assim... de alguma maneira, você negou o lugar de luto que a sua mãe tava, né? Pois é, mas... Como se você dissesse assim, eu não vou sentar na mesma cadeira que ela. Sim, mas é aquela coisa assim de dizer assim, eu vou pegar isso. Eu vou, sabe, uma coisa assim eu vou fazer alguma coisa... que eu podia ter ficado triste só, né? Mas assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Então, isso eu acho que isso vai moldando também um pouco o meu caminho, sabe? Eu acho que... E aí hoje, o que acontece? Aí a minha avó, ela encaixou essas fotos no álbum dela, porque é cronológico, né? Então... E essas fotos, elas são circuladas com uma caneta vermelha. Então, quando você olha os álbuns e você vê a foto circulada, você sabe que aquela é uma foto resgatada. Exatamente. Eu vou pegar uma carona nisso que você falou
De você ser a pessoa que teve uma atitude ali, que reagiu e que não ficou só assistindo, né? Porque aí quando você conta que você e a sua irmã resolveram sair de casa, aí a gente sempre fala do melhor interesse da criança, né? Mas em geral é o adulto que vê isso. E elas viram isso tão pequenas, né? Com 10, 12 anos, né? Então conta pra gente como foi essa decisão de duas crianças de saírem de casa. Quer dizer, que maturidade, que... De mudarem de casa, né? Porque de mudarem de casa. Não é que a gente fugiu, mas... Não, sim. Né? Mas assim, agora tem uma coisa que é uma situação... É uma coisa que a minha mãe morreu sem saber. Então eu também tô contando isso aqui porque, claro, eu tenho liberdade hoje para falar dessas coisas. Mas assim... houve uma época, Dora, e aí foi antes da gente ir para casa do meu pai, foi antes, houve 2 anos que a gente morou no interior com a minha mãe, então, assim, foi antes disso e um pouco depois disso, devia ter ali 7 anos, 8 anos e tal, que assim, minha mãe, ela estudava à noite, e a gente tinha uma moça que ficava com a gente em casa, que trabalhava em casa e tal. E nessa época minha mãe estava brigada com a minha avó. Pois você acredita que eu negociei com a moça para dizer o seguinte, ó, era perto, né, uma casa da outra. Fala pro teu namorado vir te buscar, deixa a gente na casa da minha avó, você sai com ele, depois na volta você pega a gente, tudo isso antes da minha mãe voltar. E isso aconteceu. Não, isso aconteceu. Gente, eu tenho memória muito, assim... E veja, assim, que quanta loucura um pouco nessa história, né? Porque assim... construção, né? E assim, gente, os adultos entrando nessa teia. Porque assim, primeiro... Bando de crianças decidindo, né? E assim, gente, imagina, por um lado, a minha avó devia amar, obviamente, isso. Mas por outro, não é uma coisa um pouco louca? Porque você fala assim, gente... essa moça que tá trazendo... Como é que... As crianças estavam no comando. As crianças estavam no comando. Exato. Né? E aí a minha irmã, a gente fala muito sobre isso, ela fala assim... a gente ria na cara do perigo, né? Porque assim... Gente, a chance disso dar errado era enorme. Era enorme. Mas não deu errado, porque o universo protege também, né? Os bem-intencionados. Agora, esse negócio que você falou, né? Da mudança... Isso. Como foi essa decisão entre você e a Mariana? Olha, muito interessante, né? Porque assim, para nós, já era normal os novos relacionamentos dos nossos pais. Então, meu pai teve várias companheiras, minha mãe teve um companheiro. Então, isso era... E os filhos de um e os filhos do outro, tudo isso fazia sentido. E a gente morava em São Paulo, antes, né? E isso era uma coisa interessante mesmo, porque a gente morava numa casa que tinha sido construída pelo meu avô e pela minha avó, por esses pais do meu pai. Eles construíram uma casa para cada filho. Então, quando os meus pais se separaram, minha mãe continuou na casa com a gente. E rolava um pouco de controle também, né? Quem você recebe na casa, quem não sei o quê, tá? Que é uma coisa que até hoje a gente vê nas situações, nos litígios, nas brigas, né, de família. E aí houve um momento que a minha mãe decidiu mudar para o interior. Porto Feliz, que é a cidade de origem dela e tal. E eu me lembro que eu fiquei apavorada. Porque eu falava, gente... E a minha mãe falou, Dari, você nunca mais vai ver sua avó. Essas coisas bem assim... Então, eu fiquei super... Incríveis que os adultos falam sem pensar, né? E que, assim, hoje, alienação parental, né? Então, é que naquela época não tinha a palavra, mas, assim, eu lembro que eu me senti... Fosse muito ruim essa questão da mudança e tal. Aí mudamos para Porto Feliz, passamos 2 anos lá, eu fiz a 4ª e a 5ª série lá, então era 9 para 10, 10 para 11 anos. Depois de 2 anos, minha mãe voltou para São Paulo. E aí eu não queria voltar. Então você vê como eu acho que eu também tenho uma boa adaptação. E aí eu até pensei, vou morar com a minha tia, vou morar que é a irmã do meu avô, enfim. Voltei, claro, mas assim, eu vou me adaptando bem às situações, né? E aí quando a gente voltou para São Paulo, fomos morar com a minha mãe e então um companheiro dela na época. A gente morou lá 1 ano. E aí a gente começou a pensar assim, acho que seria bom morar com meu pai. Foi uma conversa minha, da minha irmã, uma coisa que eu acho que a gente vinha sentindo, parecia natural.
E meu pai, ele sempre deixou muito aberto, assim, a gente sabia que tinha um espaço na casa dele, a convivência era muito próxima, mesmo no período que a gente morou no interior, ele ia religiosamente a cada 15 dias, buscava, trazia para São Paulo, voltava e tal, e parecia natural aquilo. Então, só que ele não estava ligado nessa vibe. A gente decidiu, foi falar com a minha mãe depois que a gente falou para ele. Então foi o último a saber. Ele foi o último a saber. E aí, quando eu e minha irmã falamos para minha mãe, eu lembro que foi assim, ela não gostou, não concordou. O companheiro dela na época ainda fez comentários assim, se fosse com ele, porque ele tinha uma filha numa idade parecida com a nossa, ele não aceitaria que ela fosse morar com ele, ela diria que ele diria que não, que de jeito nenhum. E eu pensei, puxa, que pena para ela, né? Porque, assim, acho que meu pai não vai fazer isso. E aí a minha mãe, nessa época, ela estava naquela época que ela queria que a gente chamasse ela de senhora, que é a questão do respeito e tal. E aí, quando ela falou não, de jeito nenhum, a minha irmã, que era muito mais bocuda, atirada e tal, ela falou assim, olha, se a senhora não deixar, nós vamos ao juiz para dizer que queremos morar com meu pai. Que dupla, hein? Eu não é advogada, mas podia totalmente ser. E aí a minha mãe, nesse momento, ela teve um site, uma coisa... Uma lucidez. Que é totalmente improvável dentro da história e do comportamento. Mas que acho que ela caiu em si, assim... eu vou me expor, eu vou... Sabe? Assim, por que não? Por que não? Sim. Né? Ou talvez ela tenha pensado o quanto vocês estavam determinadas, né? Eu acho que ela trucou. Pode ser que ela tenha trucado. Tá bom. Vamos ver se elas bancam isso. Ou pensando também, eu acho que talvez ela pensou assim, gente, quanto isso vai me custar financeiramente e emocionalmente. Sim. Né? Porque, querendo ou não, é quase que uma rejeição, você concorda? Uma coisa de assim, não quero mais, não quero... acho que é difícil lidar com uma decisão assim. Então, acho que talvez tenha sido até uma decisão de proteção. E que eu entendo perfeitamente e agradeço, que eu achei ótimo. Assim, eu acho que é um exemplo. Eu acho que você vê como as pessoas, né, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas... Eles tiveram, neste momento, eles foram exemplares. Mas exemplares, não tenho zero para falar nesse momento. Porque aí eu me lembro que... Falou, bom, então chama seu pai. Aí marcou lá uma reunião... A gente contou para ele que tal, aí ele foi na casa da minha mãe, e aí era assim, tá bom, então como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eram bairros diferentes, então tinha que mudar a escola, E aí, o meu pai falou assim, não, ótimo, tal, mas assim, se não gostar, porque, claro, a vida no fim de semana é uma, a vida no dia a dia é outra. Se não gostar, vai ter que esperar o fim do ano, que isso era, assim, final do semestre, vai ter que esperar o final do ano para poder mudar de novo, porque não é o samba do crioulo doido, né? Então, ele botou digamos assim, um limite na história. E quanto tempo vocês moraram com ele? A gente morou com ele... A gente morou com ele... Saiu da casa da minha mãe, ele tinha uma companheira na época, com quem eu me relaciono super bem até hoje, uma querida, assim, eu tenho uma coleção de tias super, super queridas. Então, uma figura também que eu acho que foi importante para mim ao longo da vida e é até hoje, né? A gente morou com ele 2 anos, mais ou menos, num apartamento em Moema, em que morávamos ela, eu, minha irmã e o filho dela. Era difícil para eles também. A ponto de um determinado momento, a gente até estudar em períodos diferentes, que eu acho que era para ter menos conflito. Para ter menos conflito. O menino tinha mais ou menos tinha a minha idade. Então, acho que não era fácil, assim, gente. Foi punk. E aí, depois eles se separaram e meu pai ia montar uma casa, tal. E a minha avó falou assim, na boa, eu vou ter que cuidar de 2 casas, da minha e da sua? Não, melhor vocês virem pra cá. E aí foi
show, né? Que eu acho que a vida deu toda a volta. Era o que você esperava, né? Então, assim, mas aí então a gente morou efetivamente com meu pai, no núcleo dele, 2 anos, depois com a minha avó, depois junto com ele, depois ele casou de novo, e aí ele saiu e a gente falou, beleza, mas vamos ficar por aqui, e aí ficamos com a minha avó e com o meu avô. Mas eu me lembro, você sabe que eu me lembro, assim, que a gente saiu, o dia que meu pai foi buscar a gente na casa da minha mãe, efetivamente, com gaiola, papagaio, blá, blá, blá. E a bola de basquete. E a bola de basquete. Gente, eu lembro, a gente foi almoçar ou jantar, não lembro, assim, no fogo de chão para comemorar. Sabe aquela coisa assim? Olha só. Que era um símbolo de muita Sim. comemoração, né? Era uma... Então, assim, Liberdade era também, uma... talvez. E eu acho que assim, de um momento de uma vitória. Agora, pra todo mundo, né? Agora, sabe o que eu acho muito interessante? Que assim, eles fizeram isso e eles não mudaram zero juridicamente a situação. Legal. Então, quando eles se divorciaram, era guarda materna, residência com a mãe, convivência com o pai e tal. Quando eles fizeram isso, eles fizeram de boca. E aí, como é interessante, assim, num Como ambiente... maduros, né, que eles como eles já estavam diferente e como num ambiente de tanto conflito, de tanta desconfiança, eles encontraram uma brecha para fazer um negócio tão sério e tão no fio do bigode. Assim, é uma coisa muito curiosa isso, assim, né? Como o ser humano assim, as coisas não são lineares, né? E, assim, sinto muito orgulho deles por isso também. Você não, quando contou sua história pra gente, você não mencionou, além dessa discórdia entre eles em relação à convivência, ou enfim, na verdade não era nem a convivência, porque eles tinham uma convivência com vocês boa, pelo que eu escuto, eu tô escutando isso. Talvez entre eles a coisa era difícil. Tinha uma discussão de alimentos também, ou não? Tinha também. Tinha. Que acho que isso pegava, talvez, assim. Eu acho que isso, assim... Piorava. Eu não sei exatamente como era, como é que foi fixado, como é que não foi fixado, se pagava, mas eu sei que tinha uma... Isso era um tema. Era um tema. E especificamente... foi um tema no período que a gente morou no interior e que eu me lembro, assim, situações muito... gente, a minha mãe, ela teve momentos muito darks, assim, na história. Por quê? Porque eu me lembro que eu sempre fui CDF. Então, para mim, mochila era uma coisa muito... Importante, Sim, assim. segurar seus livros, seus pensamentos. Exatamente. E vocês lembram umas mochilas Risca, que era uma marca Risca, que tinha, você lembra, emborrachada, não sei o quê. Era um negócio caro, né? Não era uma coisa assim. E aí, no meu aniversário, eu falei para meu pai, eu quero uma mochila. E o meu pai comprou a tal da mochila, só que depois ele achou muito injusto que isso fosse presente de aniversário. Porque, afinal de contas, ele pagava a pensão e era para minha mãe comprar a mochila com o dinheiro da pensão. O que ele fez? Descontou o valor da mochila da pensão. O que a minha mãe fez? Me fez embrulhar a mochila e devolver pelo correio. Não. Juro por Deus. Não. Eu juro por Deus. Você tem, assim, é surreal, não é? Surreal. É surreal. Agora, eu falo assim, gente, isso é surreal. O que seu pai fez com a mochila? Tô curiosa com a mochila. Eu não me lembro, gente, o que eu juro, não me lembro. Eu acho que a mochila voltou pra mim, no fim. Mas assim, sabe aquela coisa assim, eu lembro da mochila, tipo, dobrando a mochila pra caber naquela caixinha do correio, sabe? Assim, é tão surreal, mas ao mesmo tempo é tão... Sim. Hoje é tão presente, as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Sim. Não necessariamente com a mochila, mas assim, as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Eu queria te perguntar sobre o fato de ter sido criada em grande parte do tempo pelos seus avós. Como é que foi essa experiência para você? É diferente, né? A gente morar com os avós na época da escola, tem a questão da rotina.
Enfim, eu sei que seus avós eram super jovens, mas mesmo assim, não deve ter sido fácil para eles assumir essa responsabilidade, né? Como é que foi isso? E eu acho que assim, eles eram jovens, mas ao mesmo tempo, era uma geração para além da geração dos meus pais, né? Então, por exemplo, eu lembro assim, primeiro, eles eram... minha avó faleceu, meu avô é vivo, assim, super queridos, né? E personalidades muito diferentes. Então, a minha avó era a general da casa, né? Então, ela que comandava, ela que fazia... Meu avô era o apaziguador, o quieto, tal. Aí, então assim, eu acho que eu tenho muito da minha avó, uma influência realmente nessa... por ter estado tão perto e tal. Engraçado que, de alguma maneira, eles reproduziram o papel do pai e da mãe, né? Que, em geral, de maneira geral, não é ciência isso, a mãe põe limite e o pai é a fonte do prazer, né? Então... Mas você acha que seu pai poderia ser um pouco mais avô? Então, seu pai não, desculpa, olha lá. Eu já trocando. O avô poderia ser mais pai. Não, o seu avô, que era avô, ele não assumiu esse papel de pai. Ele virou mais avô e a sua avó, sim. Eu acho que sim, eu acho que meu avô ficou mais do bastidor ali mesmo. Acho que você tem razão com essa ele leitura. Conseguiu ser vovô, assim. ele é mais tranquilão, mais assim, trabalhava também, então era mais assim, a minha avó estava mais no comando. Agora eu lembro, por exemplo, assim, coisas, eu me lembro, gente, coisas engraçadas. Então, por exemplo, eu estudava até tarde, ou ficava na internet, depois da internet, né, você ficava lá e tal. E a minha avó achava que era impossível alguém ficar tão acordada quanto eu acordava. Então, eu acho que ela tinha certeza que eu era viciada, usava droga, alguma coisa assim, entendeu? Porque realmente ela tinha isso. E eu me lembro, assim, eu estava no meu quarto, na casa dela ali, e aí, no computador. E todo mundo levanta para ir ao banheiro em algum momento da noite. Então, eu ouvi a minha avó, tal. E várias vezes ela abria a porta do quarto, assim, com aquela cara de sono, camisola, sabe aquela coisa assim? Ainda não dormiu? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Ela falava isso, entendeu? Assim, eu falava, o quê? Acho que eu tô Pelo fato de você estar acordada? Pelo fato de eu estar acordada. Isso que incomodava ela? Isso incomodava. Eu acho que ela achava que eu cheirava cocaína, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Porque eu acho que ela realmente achava que... Você era adolescente nessa época? Eu era adolescente. Então, não tinha internet quando você era adolescente? Tinha, quando entrei na faculdade tinha internet. Aquela... Sabe, tinha. Você lembra disso? Adolescente fica muito acordado mesmo, né? Normal. E outra, aquela história da... tarde, né? Tem outro sono, outra... Então pra ela era difícil isso. Aí eu comecei a ficar esperta. Então era assim... Quando eu percebia que ela levantava, eu apagava a luz, ficava quieta, às vezes punha até um cobertor na porta, assim, para não ver a luz, entendeu? Você vai tirando coisas. Então, assim, você vê que coisa, né? Mas... sobrevivendo, né? Eu me considero uma sobrevivente. Mas muito não, bom. Não é sofrido, né? Assim, obviamente que deve ter a sua carga, etc, mas... Não, mas foi bom. E aí, o que eu acho também, assim, gerou um vínculo muito especial, né, com eles. Tanto que depois, mais recentemente, quando... 2018, mais ou menos, a minha avó sofreu um acidente em casa, ela caiu e quebrou o ombro. E eles moravam um caminho para Interlagos, longe e tal. Eles foram morar, a gente, por conta disso, eles toparam ali, natural, né? Foi um movimento, não diria assim que eles toparam, mas aconteceu. E eles foram morar num apartamento ao lado do meu, assim, porta a porta. E aí, se você pensar, é quase que uma retribuição do cuidado que eles tiveram com a gente. Né? O ciclo natural da vida, né? Da gente cuidar. Assim, muito interessante. Uma coisa que eu, assim, não fiz com a minha mãe e com meu pai. Meu pai faleceu super jovem, com 50 anos, em 2012, Nossa. Num acidente de carro. E a minha mãe faleceu com 58 em 2020. Não, 20, dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Já vai fazer 2 anos. Já vai fazer, que foi bem no Natal, né? Então, foi dezembro de 2020, né? Porque aquela, gente, pós-pandemia, né? Tá todo...
Então, assim, eu não tive... Você vê, eu não tive isso com os meus pais, que é uma coisa mais natural da vida, né? Sim. Dos seus pais envelhecerem e tal. Mas tive com os meus avós. Como se o ciclo se fechasse mesmo. Sim. Que também tiveram esse link de cuidado e, no fim, isso se inverteu. Eu quero fazer um link entre a sua história pessoal e essa história profissional. A Renata, filha de pais super jovens, né? Nasceu quando os pais tinham ao redor de 18 anos. 2 anos depois vem a Mariana, irmã dela querida. E 2 anos depois os pais se separam. E aí essa parentalidade pós-divórcio traz vários problemas que a gente vê muito acontecendo hoje em dia, né? Das brigas, dos conflitos entre os pais separados e os filhos no meio dessa confusão, desses problemas, sofrendo com essa conjugalidade que acaba, mas parece que não se resolve, né? Parece que ela continua entre o casal separado. E de uma maneira assim muito madura e precoce, a Renata e a Mariana pedem para sair da casa da mãe para ir morar com o pai, passam 2 anos lá e depois vão morar com os avós já adolescentes, né? Ela e a Mariana. E aí, depois você vai estudar na faculdade, né? Na época da faculdade, você morava com quem? No começo da faculdade, com a minha avó. E depois fui morar sozinha. E eu já comecei fui morar com a Teca, que é minha companheira. Logo depois. Então, assim, não tão logo depois, né? Porque realmente... Eu entrei na faculdade com 18, já era mais pro 4º, 5º ano. Uhum. Então, uma boa parte da faculdade morei com os meus avós ainda. Tá. Bom, eu acho que a relação entre a sua história e a sua profissão dá para fazer um livro, né? Mas eu vou tentar pensar assim com você. O que você acha que foi mais importante na sua decisão profissional, olhando para a sua história pessoal? Ou o que foi mais impactante, talvez? O que foi ou o que é também, né? Sim, é que tô pensando quando ela se decidiu... Na hora da escolha, na hora da escolha, isso. Eu acho que não foi uma escolha tão consciente. Eu acho que, assim, eu sempre gostei dessa coisa do direito de família, porque eu acho que era inerente. Tinha um livrinho na casa da minha avó, e aí que acabou ficando meu, que era o advogado de família. Então, era perguntas e respostas, assim. Que é bem interessante isso, né? Mas eu nunca pensei em ser advogada. Eu nunca... Porque quando eu estava na escola tinha aquela coisa. Você gosta de biológicas, vai ser médico. Gosta de matemática, vai ser engenheiro. Gosta de humanas. E eu realmente não curtia história, geografia, blá, blá, blá. Depois que eu fui me tocar que português... comunicação, tal, eram coisas muito ligadas ao direito. E eu fui já lá no cursinho escolher direito. Mas aí quando isso se tornou uma possibilidade, eu falei, eu quero trabalhar com isso, que eu gosto. São os assuntos que eu entendo, imagina, né? Entendo. E sempre gostei dos filmes, das coisas, tá? Então foi uma coisa, eu acho que já estava em mim e eu nem sabia que estava em mim, sabe? Então não foi uma coisa assim, eu vivi isso, então eu quero fazer isso, eu quero salvar crianças, eu não pensei isso. Aconteceu. Porque muitas vezes acontece o contrário, né? A experiência de alguma maneira negativa da pessoa faz com que ela se afaste daquele tema e não queira trabalhar com nada relacionado àquilo, né? Mas eu não sei nem explicar. Eu acho que foi uma coisa natural. Agora, hoje eu vejo que, assim, isso me dá uma capacidade de olhar para a situação que é muito diferente. Que não é do livro, que não é da coisa, que é... Você esteve no lugar do cliente, né? Eu estive, né? Aliás, dos filhos dos clientes. Então eu acho que isso realmente impacta muito Você tem lugar de fala, né? Eu tenho um lugar de fala, exatamente. Isso te legitima muito mais como advogada de família. Agora, e eu acho assim, e me traz um pouco da consciência, assim, de como o advogado pode ser... determinante, né? Para o bem e para o mal. Sim. Né? Porque assim, não houve um litígio entre minha avó, minha mãe, meu pai e tal. Então a gente teve situações, por exemplo, como a Dora lembrou, meio velada, uma coisa velada. Então assim, por exemplo, a história da primeira comunhão, Porto Feliz, primeira comunhão, igreja matriz da cidade,
negócio branco, timão, Bata, né? Timão branco, timão, né? Que fala. PX vermelho, cordão vermelho, todos, né? Tudo como manda o figurino. Tudo como manda o figurino, aquela igreja maravilhosa, tal. Minha avó, meu pai, todo mundo foi daqui pra lá. Cara, termina, assim, eu olho isso, eu acho incompreensível. Termina a missa, eles têm que voltar para São Paulo. E eu vou para um churrasco com a família da minha mãe no sítio. Porque não podiam conviver. Cara, assim, gente... Porque eles não podiam estar no mesmo lugar. Porque eles não podiam. E assim, gente, isso é, assim, é vergonhoso, sabe? É vergonhoso, assim, eu não consigo... Assim, eu acho um absurdo. E aí eu me coloco um pouco no lugar deles, assim, cara, se eu tivesse... nesse lugar, assim, como seria, né? Você vê que eles sofreram muito, todo mundo no seu momento sofreu um monte com e tal. Com certeza. Assim, mas olha que coisa louca. Ou mesmo na formatura, por exemplo, na formatura do colégio, né? Tipo mesas, assim, uma mesa numa ponta, outra mesa na outra ponta. Nossa. Sabe? Coisas assim. Aí você, no final, eu me lembro, meu pai era muito fofo, né? Tem uma rosa para entregar para os pais. Coisa assim, que também as escolas hoje acho que estão mais ligadas. Assim, de repente você tem que dar 2 rosas, porque de repente a criança não tem como entregar uma rosa só para uma pessoa. Né? Sim. E aí eu fui entregar a rosa pro meu pai. E aí meu pai falou assim, pode entregar a rosa para sua mãe, o maior presente que eu já tenho, que é você. Olha que coisa... Sim. Agora, né? quando um cliente disser para você, você não entende, você não sabe o que você tá falando, você diz, não, eu sei o que eu tô falando. Mas eles não falam. Então eu acho que mas é verdade, eu posso falar, eu sei o que eu tô falando. Porque às vezes o cliente tem uma ilusão de que o advogado nunca viveu aquelas situações que ele tá vivendo. Então, por mais que ele conheça a teoria, ele não sentiu na pele. Às vezes a pessoa fala isso na hora da raiva assim, também, a gente sabe, né? Sim. Então, mas no seu caso, você tá muito legitimada e especialmente pensando que você era criança. Exatamente. Porque se você tivesse passado por um divórcio, por exemplo, já também faria sentido, mas como criança, eu acho que a percepção é maior ainda. Porque a criança é muito sensível, né? E é como se tivesse realmente uma lente de aumento para essas coisas todas, né? E tem uma coisa que meu pai também não era advogado, mas ele adorava uma açãozinha no juizado especial. Então era assim, sabe? Aquela coisa assim, claro, não sei o quê, então ação na Claro. Ai, meu Deus. Não sei o quê da NET, ação na NET, sabe? Então sempre tinha uma coisa assim. Sabe aqueles litigantes que são concorrentes? E aí teve uma vez, eu já era advogada e ele me pediu para achar um processo X, alguma coisa, não lembro. E eu fiz a pesquisa fonética e apareceu lá a ação dele e da minha mãe. Nossa. Do divórcio, era até modificação de cláusula, alguma coisa antes dessa questão da mudança para casa dele, né? E aí eu falei, pô, você me dá uma procuração que eu gostaria de ler. Não, meu pai, você vê, eles, embora jovens, eles tinham momentos de lucidez assim muito legais. E ele falou assim, olha, eu te dou, mas eu vou te dizer o seguinte, tem muita coisa lá que eu acho que se eu fosse você eu não gostaria de ler. E aí eu não sabe aquela coisa, também não fui atrás, que eu falei, gente, pra quê então, né? Pra quê? Qual é o limite dessas coisas também? Então... isso tá me lembrando uma frase de uma advogada amiga nossa que diz, não ponha nada no processo que seus filhos não possam ler daqui a 10 ou 20 anos. Exatamente. A Marília Sim. Teles, nossa amiga advogada, ela diz isso. E o seu exemplo demonstra isso. Né? E aí eu penso assim, acho que naquela época também um pouco assim, para que eu vou ler isso, né? O que isso vai me acrescentar? E aí não li, passou, enfim. Mas você vê que eles tinham, assim, não falou assim, não vou dar, não vai ler, não vai não sei o que. Não, você quer ler, tudo bem, ok. Mas acho que não seria uma boa. Então... eu acho que eles foram ao longo do tempo também tendo uma capacidade de conversa, né? De dar exemplos, de conversar, de não impor. Então, é muito interessante, uma história interessante. Que legal. Rê, eu acho que tudo isso que você contou pra gente, e a gente que te conhece, você é uma pessoa tão incrível,
acho que ajudou para você ter uma casca, né? Eu acho que bom que você passou por tudo isso. Quer dizer, não que bom que você passou por tudo isso, que horror. Mas assim, você ter passado por isso tornou você essa pessoa incrível que você é, da forma que você atua na advocacia, corajosa de ter contado algumas coisas e a gente que te conhece... E a gente virou amiga, na verdade, não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo, mas a gente já ficou muito amiga. Então, parece que a gente é amiga há muito, muito tempo. Sim. Eu acho que te tornou essa pessoa incrível que você é, esse profissional competente e dedicada para o seu cliente e principalmente para as crianças que estão envolvidas no caso. Então, eu só fico imaginando ela e a irmã dela com 10, 12 anos anunciando para a mãe que elas vão morar com o pai. Para mim isso foi tão simbólico, porque elas eram pequenas, né? Sim. Para uma decisão tão grande como essa. Sim. É isso que eu quero dizer. Então, eu fiquei imaginando a cena das duas ali, pequenas advogadas, quase. Eu sei que a Marina não é advogada, mas ela se colocou como advogada, né? Na hora que ela fala, eu vou pro juiz, a postura é de advogada, E que pena você ter passado por tudo isso, mas tenho certeza que foi super importante para formar uma casca e de te tornar essa pessoa que você é. Não, e Lu, eu digo assim, primeiro, me orgulho dessa história. Eu acho que eu sou o resultado dessa história. E eu falo assim, tudo isso me deu casca, como você fala, ou musculatura. Que é aquela coisa assim, tônus para poder lidar com essas coisas, né? Hoje, né? No dia a dia. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Renata pela conversa de hoje. Mas antes de encerrar, eu quero que ela deixe uma mensagem aos pais que já puniram ou pensaram em punir, mesmo que inconscientemente, os filhos, sabotando a felicidade deles em função dos conflitos que são conjugais, mas que permanecem depois do divórcio. Dora, eu acho que assim, uma imagem que eu acho que pode significar tudo isso, que é um pouco daquela história da bola de basquete, né? Que assim, existe o casal conjugal, existe o casal parental, o casal conjugal termina, o casal parental continua, e a função desse casal parental é tentar continuar trocando bola e fazendo o passe de forma mais redonda para o outro. Mesmo que você queira matar, mesmo que você queira, assim, sabe, se colocar, dá um passo para trás, se coloca, deixa a sua dor um pouquinho para trás e olha para aquelas pessoas que estão no meio disso tudo, que são seus filhos, né? Quer dizer, seja menos egoísta. Não pode ser isso. E eu acho que é o seguinte, assim, não é natural, não é um pensamento natural, porque a pessoa está sofrendo, a pessoa está com medo, a pessoa está... Então, assim, requer esforço dizer assim, eu estou na dor, mas assim, eu preciso tentar fazer essa bola chegar da forma mais redonda do lado de lá. Assim, isso... na hora que a bola criança, né? E porque assim, na hora que a bola chega redonda do lado de lá, a tendência é que ela volte também redonda. O problema é que as pessoas querem que a bola primeiro venha redonda para depois devolver redonda, quando na verdade a pessoa só é responsável pelo que ela pode fazer. Você não vai conseguir mudar a atitude do outro. Você só pode mudar a sua atitude. E isso, gente, já é difícil e é suficiente. Se você conseguir mudar minimamente a sua atitude para jogar a bola de forma mais leve, você já está fazendo, assim, uma coisa enorme. Seja o primeiro, né? E você sabe aquela música da Marisa Monte que ela fala assim, faça sua dor dançar? Eu acho isso, assim, um negócio tão incrível, porque, assim, a dor não vai sair de você, mas... faz essa dor dançar um pouquinho, sabe? Torna as coisas um pouco mais leves. Eu acho importante dizer que, no caso da Renata, ela fez aí do limão uma limonada, né? Com a história dela. Mas nem todo mundo consegue isso. E alguns filhos desses casais separados, que estão no meio dessa guerra, saem muito machucados e não conseguem, muitas vezes, superar isso, essa dor, essa raiva, tudo de ruim que fica. Né? A gente sempre fica pensando que mundo deixaremos para os nossos filhos, mas esses casais também precisam pensar que filhos eles vão deixar para o mundo, né? Exato. Porque às vezes são marcas que ficam para sempre, né? Eu diria que eu tô mais na vibe de faça do limão uma caipirinha. Ótimo. Muito bom. Hoje vocês conheceram a história da Renata. Assim como ela, outras pessoas têm histórias de vida diferentes e incomuns.
Mas o que seria uma história familiar comum? Na verdade, não existe. Cada família tem uma história única, recheada de dores e amores, encontros e desencontros, segredos e revelações. Por isso, tanto nos encanta. E você, tem uma história familiar para contar pra gente? Entra no Instagram, os nossos _ e manda um direct resumindo por que a sua história merece virar episódio de podcast. Muito obrigada e até o próximo.